estamos na tua casa, na tua presença, e que os céus se abram, Senhor, e a tua graça e a tua misericórdia venha sobre as nossas vidas, os nossos corações. Pai, abençoa o teu servo que está na frente desse trabalho juntamente com a sua esposa, e que a unção e a bênção do Senhor venha enriquecer cada vez mais esse projeto, esse trabalho, esse ministério, e que a bênção do Senhor venha completar aquilo que nós precisamos. Nos dê a tua unção, a tua misericórdia e o teu precioso e poderoso Espírito, em nome do Senhor Jesus. Amém? Graças a Deus. Você tem a Bíblia? Samuel capítulo 4, 1 Samuel capítulo 4, versículo 1. 1 Samuel capítulo 4, versículo 1. Legal se nós tivéssemos bastante tempo para a gente ler o capítulo 4, 5, 6 e 7. Mas vocês vão ter esse tempo na sua casa, com certeza. Amém? Irmãos, vocês estão acompanhando o que está acontecendo lá na Bolívia, né? Aquela coisa toda. E eu compartilhei isso com a igreja e queria compartilhar com vocês aqui. Não generalizando, mas se a gente chegar na Bolívia hoje, vai encontrar muita gente chorando. Você vai perguntar para eles assim: quantos anos a Bíblia teve na sua mão? Algum vai falar assim: 5 anos, 10 anos, 15 anos, 20 anos, ou mais ou menos, não sei. Aí você faz uma pergunta: quantas vezes você leu ela inteira? E alguém vai falar assim: nenhuma, ou uma. Aí agora a gente está chorando, porque o livro foi nos tirado. Mas se você ler a palavra, leia, porque se alguém chegar hoje e falar assim: hoje eu vou retirar esse livro das tuas mãos, você fala: você pode tirar das minhas mãos, mas do meu coração é impossível. Por isso que o salmista, o rei Davi, disse assim: a tua palavra escondi no meu coração, para não pecar contra ti. Amém? Então leia uma vez, leia, né? Esse ano o pastor não fez plano de leitura para ler a Bíblia em um ano. E precisa que o pastor peça para orar? Não precisa. Você tem que ter um propósito, né? A gente sempre fala dos coreanos. O coreano tem disciplina, né? Tenha disciplina de leia. Passa a madrugada lendo. Eu não tenho tempo, levanta mais cedo. Gasta o seu tempo lendo a palavra de Deus, porque se chegar uma lei aí e falar assim: eu vou tirar esse livro da sua Bíblia, da sua mão, você fala: você pode tirar. Mas a Bíblia fala assim que Deus faz dos seus mensageiros como fogo, como vento, mas dos seus ministros como labaredas. Você vai ser vento e labareda, isso ninguém pode tirar da sua vida. Amém? Graças a Deus. Vamos lá. Filipenses, 1 Samuel capítulo 4, diz assim: que os filisteus vencem os israelitas. E veio a palavra do Senhor, e veio a palavra de Samuel a todo Israel. E Israel saiu ao encontro, a peleja aos filisteus, e acampou junto a Ebenezer, e os filisteus se acamparam junto a Afeca. E os filisteus se dispuseram em ordem de batalha para sair de encontro a Israel. E estendendo-se a peleja, Israel foi ferido diante dos filisteus, porque feriram na batalha no campo uns 4.000 homens. E tornando o povo ao arraial, disseram aos anciãos de Israel: por que nos feriu o Senhor hoje diante dos filisteus? Tragamos de Filó a arca do concerto do Senhor, e venha no meio de nós, para que nos livre da mão dos nossos inimigos. Enviou, pois, o povo a Siló, e trouxeram de lá a arca do concerto do Senhor dos exércitos, que habita entre os querubins, e os 2 filhos de Eli, Ofni e Finéias, estavam ali com a arca do concerto. E sucedeu que, vindo a arca do concerto do Senhor ao arraial, todo Israel jubilou com grande júbilo, até que a terra estremeceu
E os filisteus, ouvindo a voz do júbilo, disseram: que voz de grande júbilo é esta no arraial dos hebreus? Então souberam que a arca do Senhor era vinda ao arraial, pelo que os filisteus se atemorizaram, porque diziam: Deus veio ao arraial. E diziam mais: ai de nós, que tal nunca sucedeu antes. Ai de nós, quem nos livrará da mão destes grandiosos deuses? Estes são os deuses que feriram os egípcios com todas as pragas junto ao deserto. Esforçai-vos e sede homens, ó filisteus, para que porventura não venhais a servir aos hebreus como eles serviram a nós. Sede, pois, homens e pelejai. Então pelejaram os filisteus, e Israel foi ferido, e fugiram cada um para a sua tenda, e foi tão grande o estrago que caíram de Israel 30.000 homens de pé. Só mais agora esse versículo aqui, para a gente ganhar tempo. Aqui o versículo de número 17, 4:17. Então respondeu o que trazia as novas e disse: Israel fugiu de diante dos filisteus, e houve também grande destroço entre o povo. E além disso, também teus 2 filhos, Ofni e Finéias, morreram, e a arca de Deus é tomada. E o 21, mas 19. E estando sua nora, a mulher de Finéias, grávida e próxima ao parto, enviando estas novas de que a arca de Deus era tomada, e de que seu sogro e seu marido morreram, encurvou-se e deu à luz, porquanto as dores lhe sobrevieram. E ao tempo em que ia morrendo, disseram as mulheres que estavam com ela: não temas, pois tiveste um menino. Ela, porém, não respondeu, nem fez caso disso, mas chamou o menino e acabou, dizendo: pôs-se a glória de Israel, porque a arca de Deus foi levada presa, e por causa de seu sogro, de seu marido. E disse mais: de Israel a glória é levada presa, pois é tomada a arca de Deus. Amém? Por favor, os irmãos podem se assentar. Irmãos, Deus colocou algo no meu coração para compartilhar com vocês a respeito da glória do Senhor. Muitas vezes nós confundimos unção com glória. Unção é aquilo que vem sobre nós. O Senhor Jesus disse: recebereis poder do Espírito que há de vir sobre vós. Recebereis o poder do alto céus, e ser-me-eis testemunhas, começando por Jerusalém, Samaria, Galileia, até os confins da terra. A unção é a capacidade do Espírito em nós, o poder que nos gera dons, que nos gera ousadia, que nos gera a fé para nós podermos trabalhar na obra do Senhor, os dons espirituais, dons ministeriais, etc. Mas a glória não é aquilo que vem no homem, é aquilo que só pertence a Deus. A glória não manifesta no homem, a glória ela manifesta para o homem. Exemplo disso, quando Salomão inaugura o templo, ele está orando. A Bíblia diz que a glória do Senhor encheu a casa. Quando os sacerdotes queriam entrar no templo, eles foram impedidos, porque a glória tinha enchido aquele lugar. E quando a glória do Senhor manifesta, não tem lugar para o homem. A unção move no homem, mas a glória pertence somente a Deus. E muitas vezes nós passamos a crer em Deus, a servir a Deus, a adorar a Deus, mas muitas vezes estamos tão distantes de ver a glória de Deus. Moisés, ele recebeu a unção do Espírito, autoridade, transformou o cajado em serpente, feriu as águas do mar, abriu, o cajado feriu a rocha jorrou água. Enfim, havia uma unção, havia virtude na vida dele.
Mas um dia ele orou ao Senhor e disse: Senhor, eu quero ver sua glória, mostra-me a tua glória. E o Senhor disse: então você se esconde na fenda da rocha, porque eu vou passar e você vai me ver pelas costas. E aquele dia ele pôde ver a glória não veio sobre ele. Às vezes nós falamos assim, quando ele descia do monte, o rosto dele brilhava com a glória. Na verdade, irmãos, a presença de Deus refletia, mas não era a glória de Deus. Por quê? Porque cobria o rosto com um véu. Mas passava 2, 3 dias, ele podia tirar o véu, porque era como uma luz que ia ficando mais fraca, mais fraca, mais fraca, até que apagava. Mas a glória do Senhor jamais se apaga. A glória do Senhor é permanente. A glória do Senhor arde. O poder do Senhor é ardente. E a glória do Senhor é que faz toda a diferença. Quando Moisés inaugurou o tabernáculo, a Bíblia diz que ele colocou sobre o altar o sacrifício. E ele estava orando ao Senhor. E a Bíblia diz que desceu o fogo dos céus e acendeu o altar. E desde então, a palavra do Senhor disse que o fogo do altar nunca se apague. Então era aquele fogo do altar que servia para todo o serviço da obra de Deus, porque era o fogo da glória de Deus, não era fogo produzido por homem. A menorá era acesa pelo fogo daquele altar. Os sacrifícios eram queimados com o fogo daquele altar. E mesmo quando o sumo sacerdote queimava o incenso, era com o fogo daquele altar. E toda vez que o fogo era o fogo da glória do Senhor, havia bênção, agregava, havia benefícios para o povo. Mas no dia que os filhos de Arão foram acender com outro fogo, que não era o fogo da glória de Deus, eles foram consumidos, eles foram julgados naquele dia. Então nós temos que aprender uma coisa, irmãos, que nós precisamos do fogo da glória de Deus. Aconteceu a mesma coisa quando Salomão estava orando. O fogo desceu e acendeu o altar, e eles passaram a usar aquele fogo. Não deixe o fogo apagar, não deixe o fogo do altar apagar. Então este fogo que o Senhor quer estar no meio do povo, a glória está no meio do povo. Quando o povo estava no deserto, eles olhavam de uma nuvem. Durante o dia aquela nuvem servia porque durante o dia no deserto a temperatura ela é escaldante, ela mata as pessoas. E a Bíblia fala que aquela nuvem fazia sombra, refrigério. E aonde eles tinham que andar sempre debaixo da nuvem, porque a nuvem era a glória do Senhor. Durante o dia aquilo se transformava em fogo. Por quê? Porque durante a madrugada no deserto a temperatura cai abaixo de 0. E é difícil sobreviver, mas ali a glória do Senhor estava ali sobre o povo. Nós não podemos viver sem essa glória. Nós não podemos deixar, a igreja não pode viver sem essa glória. A igreja não pode. O que é a glória? Não é aquilo que nós fazemos, mas é aquilo que Deus faz no nosso meio. Então nós vamos aí, primeiramente, vamos correr. Primeiramente, a Bíblia fala assim que Israel foi para a guerra. Foi para a guerra. E eles não levaram a arca. Por quê? Não era preciso. Nós vamos guerrear, vamos para a guerra contra os filisteus. Porque às vezes, irmão, nós estamos confiando na nossa força. E a Bíblia fala: maldito é o homem que confia no homem e faz do seu braço a sua força. Não levaram a arca. E foram lá. E no primeiro confronto, 4.000 homens morreram. E eles falaram assim: está errado. Primeiramente, antes desse confronto, eu quero dizer para vocês que Israel se acampou num lugar chamado Ebenezer. Ebenezer era um campo, era um local que chamava Ebenezer, que significa pedra de ajuda. Os filisteus vieram e acamparam em Afeca, que significa fortaleza ou fortificação. Então nós temos que entender uma coisa, irmãos. Às vezes a nossa luta não é contra o sangue nem contra a carne. Às vezes nós podemos entender que nós temos a pedra de ajuda, mas não podemos também menosprezar o nosso inimigo. Por quê? Porque ele é astuto. Porque ele vem somente para roubar, para matar e para destruir. E pensa uma coisa, irmãos: sem mim nada podeis fazer, disse o Senhor Jesus. Não podemos fazer nada, não podemos ser igreja, irmãos, apenas num conjunto de uma comunidade.
que não tenha a presença do Senhor e a glória de Deus e o poder de Deus. Senão, mas nós estamos no lugar que é pedra de ajuda. Estamos felizes porque servimos ao Senhor, somos descendência de Abraão, somos povo de Deus, somos herdeiros de Deus. Você pode ser tudo isso, mas se o Senhor não estiver com você, não vai adiantar nada. Aí o que acontece? Houve um confronto, 4.000 homens morreram. Agora você fala assim, olha, nós tivemos um problema, né? Mas já diagnosticamos o problema. Morremos 4 homens porque a arca não estava presente. Então vamos trazer a arca. Foram lá e trouxeram a arca. E eles começaram a ter tanto júbilo e a gritar tanto, a festejar, a jubilar tanto, que a Bíblia fala assim, que a terra até estremecia com o louvor e a adoração daquele povo. Até que no acampamento lá dos filisteus, que estavam lá do outro lado, lá em Afeca, ouviram um júbilo e disse: que júbilo é esse que vem do acampamento? Os caras morrem 4.000 homens, eles estão festejando o quê? Ah, você não sabe o que? Eles estão festejando a arca da aliança que chegou. Aí o inimigo falou assim: agora esse é o nosso fim, porque o Deus deles agora está com eles. Esse é o nosso fim, porque agora não tem como pelejar, não é contra homem, agora é contra Deus. E olha o que esse Deus fez lá com os egípcios. Olha o que fez contra Faraó, contra o exército de Faraó. Nós não podemos contra este Deus. Deus está falando com você. O teu inimigo sabe que ele pode fazer muito contra você, mas ele não pode nada contra o seu Deus. Cadê o seu Deus? Cadê o seu Deus? Aí eu saí e deixei ele em casa. Eles deixaram em casa. Eles não trouxeram. Ah, mas agora é diferente. Eu estou cantando, eu estou jubilando, sabe por quê? Porque agora Deus está aqui, a arca está aqui. Quando foram confrontar, morreu 30.000. E agora? Sem Deus, 4.000. Com Deus, 30.000. E quantas pessoas estão vivendo isso? Eu não sei o que acontece, pastor. Eu oro, eu faço campanha, jejuo, levanto de madrugada, oro, mas olha, está difícil, está uma luta, está uma peleja, está difícil. Financeiramente está difícil, a família está difícil, aqui está difícil, parece que eu estou sendo massacrado. Quantas pessoas estão vivendo assim? Eu não sei mais o que fazer, porque eu vou nos cultos, eu leio a Bíblia, eu oro, eu busco. O que está acontecendo? Hoje nós estamos falando em referência para um mês. Agosto? Irmãos, quando eu era criança, eu ouvia tanta coisa de agosto que a gente ficava com medo. Quem lembra disso? Eu falava assim, lembra, irmã? Agosto, ia chegando agosto, a pessoa falava assim, estou com medo. Por quê? Está chegando agosto. Junho já começava a ficar com medo. Por quê? Porque agosto é mês do cachorro louco. E outra, e falava assim, ir lá no sítio é pior, porque tem gente que vira lobisomem na lua cheia. Acredita que tinha gente que usava a roupa nos avessos? Porque diz que aí o cachorro louco não mordia e nem o lobisomem pegava. Lembra disso? Eu lembro disso. Aí falava assim, nossa, como o povo do antigamente era bobinho, né? Só que hoje você vê às vezes na televisão as propagandas que as igrejas fazem, e mês de agosto é um mês do cão. Aí pega tudo que aconteceu em agosto, caiu avião. Agosto afundou navio, agosto pegou fogo no prédio, agosto foi acidente, sei quem, os famosos morreram. Morre famoso o ano inteiro, mas pega tudo que morreu em agosto. Por quê? Porque agosto, assim as igrejas já intitularam, agosto é o mês da desgraça. Aí você tem que fazer nem sei o quê, porque agosto é o mês do cão, é o mês que o diabo está solto, é o mês que o diabo faz isso, é o mês que o diabo faz aquele outro. Irmãos, eu vou perguntar aqui, quantos querem fazer grande colheita em agosto? Sabe o que você precisa fazer? Tem que plantar. Você só vai colher aquilo que você plantar. E a Bíblia fala assim, se você plantar pouco, vai colher pouco. Mas se você quer colher muito, então vai plantar muito. Não importa o que dizem do mês de agosto. Eu tenho outra imagem. Para mim o mês de agosto foi um dos meses mais abençoados da minha vida. Agosto é aniversário da igreja, nasceu a igreja. Agosto eu fui consagrado ao ministério de pastor. Agosto nasceu minha filha. Agosto fiquei noivo. E se eu falar de agosto aqui, eu vou ficar até amanhã falando das bênçãos de agosto.
Eu gosto do mês de agosto, porque para mim é bênção. Mas por que você é bênção? Porque a Bíblia fala assim: se você plantar espinho, você colhe espinho. Mas se você plantar uma boa semente, você vai colher um bom fruto. Não importa, irmãos. Semeia, você vai colher. A Bíblia é verdadeira. Bom, volta aqui. Esse povo fala assim: eu não sei mais o que fazer. E eles voltaram envergonhados. E para acabar de estragar, não é que os filisteus... O que é? A arca é o seu Deus? Capturaram a arca. Levaram o Deus capturado. Puseram no templo de Dagon. Foram dormir. De madrugada escutaram um barulho, foi lá. O que aconteceu? Dagon tinha caído com o rosto por terra. Diante. Alô? Amém. Aí o que acontece? Foram lá, levantaram o Dagon, a estátua de Dagon. Aí foram lá. No outro dia, um outro barulho. Foram lá, Dagon estava com o rosto em terra de novo. As duas mãos quebradas e a cabeça quebrada. E alguém fala assim: olha, irmãos, nós temos que entender uma coisa, irmãos. E Deus, Ele não precisa do homem. A glória não precisa do homem. A unção vem sobre mim, sobre você, vem sobre a igreja. Mas a glória é Deus que manifesta independente da igreja. É a glória dele, é o poder dele. E agora? A arca ficou numa cidade chamada Asdod. Meu Deus, o Senhor feriu com tumores, ratos que pareciam de tudo quanto é lado. E as pessoas ouviam-se o gemido à distância. Pega essa arca e leva para outra cidade. Passa por 5 cidades: Asdod, Gad, Ecrom, Gaza, Asquelon. Por onde passa, juízo. Por onde passa, a mão de Deus vai pesando. Até que eles falam assim: olha, esse Deus vai matar todos nós. Deus vai acabar com todos os filisteus. É melhor você pegar a arca e devolve o seu dono. Pega os bois, coloca num carro, manda oferta para agradar esse Deus. E 5 reis disseram assim: nós vamos seguir essa arca. Se a arca for até a cidade de Jearim, é porque foi o Senhor que pesou a mão contra nós. Se ela for para um outro lugar, significa o quê? Significa que foi uma coincidência. Até o ímpio pede sinal. O ímpio pediu um sinal. Vamos ver o que esse Deus vai nos mostrar. E a Bíblia fala assim, que os bois foram berrando e foram andando em direção de Jearim. E os 5 reis disseram assim: realmente foi a mão desse Deus que pesou sobre nós. Entendemos que esse Deus é terrível. Aí quando chega lá, festa, a arca voltou, a presença do Senhor voltou. Será que a glória voltou? Acho que sim. Vamos festejar, vamos adorar, vamos nos alegrar, vamos sacrificar, vamos nos alegrar. De repente foram 70 lá, olharam dentro da arca, morreram. E alguém falou assim, na Bíblia corrigida, na linguagem de hoje, né? Ela diz assim, lá em 1 Samuel capítulo 6, versículo 20, fala assim: para onde mandaremos a arca para que fique longe de nós? Porque a santidade desse Deus nos destruirá. Vejam, irmãos, quando o homem está querendo a distância de Deus, porque ele diz, a santidade dele vai nos destruir. E quantas pessoas hoje ainda pensam dessa maneira? Porque Deus é tão santo, mas se a presença dele se manifestar em nós, nós vamos morrer. Queremos que ela fique bem distante de nós. Então, chamaram os homens da cidade foi de Jearim, porque antes ela foi
para a cidade levítica de Bet-Semes, né? Em Bet-Semes que morreu 70 homens. E Bet-Semes era uma cidade levítica. Eram levitas. E foram olhar dentro da arca. E foram querer entrar na intimidade de Deus sem estar com as suas vidas no altar de Deus. Irmãos, ninguém morre na presença de Deus. Santidade gera intimidade. Jesus andava, tinha uma multidão, mas tinha a hora que ele falava assim, ele chamou os 12 em particular, e tinha momentos que ele chamava 3 em particular. Os maiores segredos, as maiores intimidades, ele só chamava Pedro, Tiago e João. Os outros, vocês ficam aqui, Pedro, Tiago e João, vocês vêm comigo, porque ele tinha as coisas mais preciosas, transfiguração, as coisas mais preciosas. Foram esses 3 homens que compartilharam o que viram. E quando chegou no momento que o Senhor chama Pedro, fala assim, Pedro, você vem comigo. Ele olhou para João e falou, e ele vai também? O Senhor falou, ele não, é só com você agora. Pedro, vem comigo, porque o Senhor tinha prometido, eu te darei a chave do reino dos céus. Por quê? Porque Pedro era melhor do que os outros? Mas Pedro era aquele que buscava mais intimidade. Mais intimidade. Eu estou aqui morrendo, perecendo no barco que está prestes a afundar. Mas eu estou vendo que o Senhor está vindo, andando sobre as águas. Senhor, eu quero ir aí com o Senhor. Eu quero estar com Jesus. Aonde? Ele está lá no meio do mar. Senhor, me dá autoridade e poder para que eu ande nas águas para me ir com o teu encontro. Ele sempre desejou estar em encontro do Senhor. É tão gostoso, irmão, nós estamos no encontro do Senhor. Quantas vezes o Senhor chamava a Adão, Adão, onde está você? E Adão parava tudo e corria para encontrar com o Senhor. Mas chegou um dia, sabe o que aconteceu? Adão, cadê você? E Adão correu, mas para fugir da presença de Deus. Ele não queria mais a presença de Deus. E de repente, sabe o que aconteceu? Adão apresenta ao Senhor, e a Bíblia fala assim, ele veio todo coberto com folhas do quê? De figueira. Sabemos que a Bíblia fala muito sobre figueira. Ele veio coberto de folhas de figueira. Outra ocasião, Jesus procurou frutos na figueira e não achou nada, só folhas. E ele amaldiçoou a figueira. Mas a Bíblia fala assim que teve um dia que Jesus estava andando. Sabe que Jesus gostava de olhar para as figueiras, irmão? Sabe? Gostava de olhar para as figueiras. Por quê? Porque ele procurava fruto na figueira. E chegou um dia, ele parou embaixo da figueira, ele olhou para cima e ele viu lá um homem chamado Zaqueu. Ele encontra um fruto em cima da figueira, ele disse, desce, ele colhe o fruto, ele disse, desce depressa, porque hoje eu vou entrar na sua casa. Ainda hoje o Senhor está olhando para a figueira aqui, ele está procurando alguns frutos aí. Até o final do culto ele vai te achar. E você vai descer depressa, porque ele vai para a sua casa hoje. E aí, irmãos? Volta lá no Gearim. Sabe quantos anos a arca ficou em Gearim? 20 anos. E a Bíblia fala assim, e o povo orava pedindo ajuda para Deus. Senhor, me abençoa. A igreja de hoje vive muito isso. Nós estamos numa geração, abençoa, me ajuda. A igreja está pedindo ajuda? A igreja está pedindo ajuda como que nós precisássemos disso para ser cristãos. Tem algumas fotos e alguns vídeos que me chegam que eu fico impactado. Um deles eu tive na África e eu vi umas crianças lá que eu pensei em fotografar, mas na hora ali não deu certo de fotografar, também estavam de passagem. E eu disse assim, eu queria fotografar essas crianças. Porque eu vou dizer lá, eu vi crianças vestindo roupas que você não tem coragem de passar no chão da sua casa. Mas se eu falar isso, você não tem ideia. Daí o pastor, um amigo que eu conheci lá, pastor Alcides, postou uma foto de umas crianças com as
os trajes que eu vi lá. E eu salvei a foto dele, porque essa foto é impactante, né? E quando eu falo assim, você não tem coragem de passar, e quando mostra, as pessoas ficam horrorizadas. E recentemente nós recebemos um vídeo, um culto de Santa Ceia na nossa igreja, eles participando, e eu fiquei impactado, irmãos. Aquela adoração, buscando a salvação, buscando Deus, adorando. Eles têm assim uma seriedade com a Santa Ceia. Até quem serve assim, ele nem respira com a bandeja de ceia. Há uma seriedade muito grande. E eu vi assim aquela pessoa que pegou o pão, pegou o cálice assim, e de repente alguém foi filmando assim, quando mostrou a camisa dele, na frente era uma camiseta, por trás tinha mais costa do que pano, né? E a pessoa está ali adorando a Deus. Eu olhei aquilo, eu falei, Senhor, eu acho que isso aí, João viu ele, né? Quem são esses de vestes brancas que entram no reino dos céus? Esses são os que lavaram as suas vestes no sangue do Cordeiro. Senhor, aqui ele está rasgado te adorando, mas um dia ele vai entrar na tua presença, Senhor, com uma roupa tão bonita, com uma roupa tão preciosa, e todo mundo vai dizer assim, que roupa bem arrumada, bonito, que coisa linda. Porque, irmãos, por causa do amor, pelo amor de Deus, pela obra de Deus. Então nós íamos, eu estava lá, eu tenho um filminho gravado lá. De repente, algumas crianças, eu escutei só uma vozinha, o sangue de Cristo jamais acaba a força, jamais acaba a força, jamais. Quando eu vi, eram umas 20 crianças seguindo nós, cantando, pé no chão, tudo rasgado, tinha mais buraco do que pano, né? Mas eles cantando, o sangue de Cristo jamais acaba a força. Aí eu digo, meu Deus, essa é a força que às vezes nós não temos. E eles aprenderam a saber o quê? A viver com a glória de Deus. Por quê? Porque hoje não tem, mas amanhã tem. Então vamos adorar hoje, porque esse Deus é maravilhoso. Ele sempre nos dá, Ele sempre vai nos dar provisão. Ele sempre nos ajuda. E aqui, esse povo está lá pedindo ajuda. Senhor, ajuda nós, Senhor, ajuda nós. Ajuda. Mas essa ajuda não chega. Às vezes a gente ora, mas a gente fala assim, pastor, ora aí, porque a minha oração parece que não passa do teto. Ou algum fala assim, olha, faz uma oração forte para mim, pastor. Dá uma oração forte. Aí o pastor ora, eu falo assim, acho que eu vou na outra igreja, porque acho que o pastor lá tem oração mais forte que essa. Porque a gente acha que a gente precisa de uma oração forte. Um dia eles procuraram Samuel e disseram assim, Samuel, você precisa orar por nós, porque alguma coisa tem que mudar na nossa vida. Nós não podemos continuar vivendo desse jeito. E Samuel falou assim, vocês querem que a sua vida mude? Vocês querem? Primeira coisa que vocês vão fazer, vocês vão jogar fora todos os ídolos que vocês têm. Irmãos, o que foi jogado de Baal, de Astarote, Deus Astarote, era a deusa dos filisteus. Era a deusa adorada pelos gregos, pelos egípcios, pelos filisteus, e estava na casa do povo de Israel. Quantas coisas nós estamos na nossa casa, irmãos, e Deus está impedindo nós de sermos abençoados. Quantas coisas que estão na nossa vida, no nosso caminho, que tem que ser eliminado. A Bíblia fala assim, consagra, santifica hoje, porque amanhã eu te visitarei. Irmãos, Deus quer mostrar a glória dele para mim, Deus quer mostrar a glória dele para você, mas temos que santificar, temos que consertar, temos que ter conserto, aliança com o Senhor. Aí sabe o que ele fez? Ele chamou o povo para ir. Vocês que destruíram os seus deuses, destruímos. Então agora eu vou convocar todos vocês para irem para um lugar chamado Mispa, que significa torre de vigia. E ali vocês vão se arrepender, vocês vão chorar, vocês vão orar, vocês vão jejuar, vocês vão se humilhar diante do Senhor, e eu vou clamar ao Senhor em seu favor. E ali diz que o povo começou a chorar, a clamar, a orar. Senhor, perdoa os nossos pecados, Senhor, nos ajuda, Senhor, tem misericórdia. E eles pegavam baldes de água e eles iam jogando água. Isso representava derramar-se na presença do Senhor. Como essa água derrama na terra, o meu coração se derrama perante ti, Senhor. Tem compaixão, tem misericórdia. Enquanto isso,
Samuel está orando. E alguém chega lá e fala assim: Samuel, ora mais aí, Samuel. Por quê? Porque os filisteus também já se acamparam, ficaram sabendo que nós estamos aqui, e eles já se prepararam, e eles agora vão vir contra nós. E Samuel está orando, 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 mas diz na palavra do Senhor que lá em 1 Samuel capítulo 7, versículo 10, enquanto eles estavam orando, diz a palavra: pouco nós vamos encerrar, irmão. Samuel tomou um cordeiro, sacrificou o cordeiro, derramou o sangue daquele cordeiro. E a palavra diz que enquanto Samuel sacrificava o cordeiro, os filisteus vieram contra os israelitas. E a palavra do Senhor, irmãos, ela diz lá em Gênesis capítulo 4, versículo 10, quando o Senhor Deus fala para Caim: que fizeste, Caim? Ele diz: a voz do sangue do teu irmão clama a mim desde a terra. Irmãos, enquanto ele derramava o sangue daquele cordeiro, e os filisteus vieram para atacar os filhos de Israel, a Bíblia diz que a glória do Senhor se manifestou. A glória do Senhor se manifestou com trovoadas. E o Senhor veio contra os filisteus e os destroçou. E eles com medo fugiram. E o povo de Israel correu atrás dele e acabou de matar o resto. Irmãos, que diferença. Que diferença quando a glória do Senhor vem. Que diferença quando a palavra de Deus diz lá em Apocalipse capítulo 5, versículo 5, que o cordeiro que havia sido morto, porque quando diz assim, eu comecei a chorar, disse João, porque ninguém tinha poder para abrir os selos e revelar os mistérios, mas de repente uma voz me disse: não chores, porque eis que o cordeiro tem o poder para abrir os selos. E ele disse: quando olhei, eu vi entre os seres celestiais, os seres viventes, eu vi o cordeiro que havia sido morto. Que havia sido morto. Irmãos, eu quero só chamar a atenção disso aqui. Lá em João capítulo 20, versículo 20, fala que quando Jesus apareceu para os seus discípulos, ele lhes mostrou, ele mostrou para os seus discípulos, ele ressuscitou, ele mostrou as suas marcas, ele mostrou as suas mãos, os seus pés, ele mostrou as suas marcas. E muitas vezes nós pensamos que marcas causam o quê? Dor. Cicatrizes causam o quê? O que é cicatriz? Cicatriz são marcas de alguém que superou, que venceu. Às vezes o crente não quer ter marca. Às vezes o crente não quer ter sinal, cicatriz. Nós temos que aprender uma coisa, irmãos. No mundo tereis aflição. O dia que eu falo isso para a minha igreja, que eu pastoreio, eu digo assim: olha, o que João viu aqui, ele viu um cordeiro que tinha sido morto. Eu disse assim: olha, o dia que você chegar diante do Senhor, Paulo disse: um dia eu verei face a face e saberei como ele é. E quando nós olharmos para o Senhor, não vai ter como você adorar, não vai ter como você se prostrar diante dele. Sabe por quê? Porque você vai ver um cordeiro que foi morto. Você vai ver nele, sabe o quê? Marcas, cicatrizes. Você vai ver nele marcas e você vai dizer: foi por mim. Eu estou aqui por causa da sua marca, eu estou aqui por causa da sua cicatriz, eu estou aqui porque você suportou. Sabe quantas vezes Jesus caiu com a cruz? E levantava, nem que fosse para dar mais um passo e cair de novo. E nem que fosse para levantar e cair de novo. Mas ele tinha uma missão, um propósito, que era conduzir aquela cruz. Tá difícil? Tá. Ainda tem uma montanha para você subir. E sabe qual é o seu alvo? O topo. Para você chegar lá com essa cruz, sabe para quê? Para morrer nela. Irmãos, são marcas.
que nos trazem vitórias. Eu aprendi uma coisa, irmãos, às vezes nós queremos ver a glória de Deus, mas para a gente ver a glória tem preço. Quando Moisés disse, eu quero ver a tua glória, o Senhor falou, sobe um monte que você vê. Primeiro dia, nada. Segundo, nada. Terceiro, nada. Quarto, nada. Quinto, 10º, 20º. Quando deu 40 dias, o Senhor mostrou a glória. Porque muitas vezes a gente quer ver a glória e a gente não quer pagar preço nenhum. A gente acha que a glória é pela graça. Não, a salvação é pela graça. Mas se você quiser ser uma igreja que vive a glória do Senhor, nós temos o preço para pagar. Nós temos o preço para pagar. Eu já meditei sobre isso, irmãos. É tão gostoso pregar. Quando Paulo e Silas cantavam, oravam, houve um terremoto. As prisões se abriram, as portas se abriram. E muitos falam, foi o cântico, foi a oração, foi, sabe, irmãos? Eu já orei e meditei sobre isso. Paulo e Silas estavam presos, sendo açoitados. Eu vivi isso, eu pensei nisso, eu fui estudando e fui vivenciando isso. Eu vi assim, o desespero de Silas. Paulo, você não precisa passar por isso. Você é cidadão romano. E Paulo podia falar assim, fulano, vem cá. Acho bom você soltar eu porque eu sou cidadão romano. Aí iria soltar. Aí ia falar assim, Silas, aguenta firme aí, Silas, eu vou estar orando por você. Vou mandar os anjos vir aqui socorrer você. Vou orar para que o Espírito Santo te conforte e console. Mas eu, na minha meditação, quando Silas, desesperado, dizendo, Paulo, você não precisa passar por isso. Paulo só olha para ele, dá um sorriso. Estamos juntos. Nós estamos juntos. Eles vão saber que eu sou cidadão romano. Depois eles vão saber. Mas agora, sabe por que Paulo estava assim? Por quê? Porque ele vai suportar. Porque quando ele vê que eu não preciso estar aqui, mas estou, ele vai suportar. Ele vai suportar. Ele vai suportar. E de repente o que acontece? Ai, mas quando eles estão lá, é dor, é vergão. E aí? Vamos louvar o Senhor. Vamos louvar o Senhor. E quando eles estão louvando, irmãos, o Senhor envia um terremoto. O Senhor envia a glória dele, envia o poder dele. Sabe por quê? Porque, irmãos, quando nós queremos ver a glória do Senhor, nós vamos pagar o preço que for necessário. Se você quiser ver a glória de Deus, Ele vai revelar, Ele vai manifestar de uma forma que nós vamos ficar... Irmãos, nós não queremos salvar almas. A glória de Deus por si salva. A glória de Deus por si salva, irmãos. A glória de Deus por si salva. A Bíblia fala assim que quando pastor, estou perdido. Quando estava ali o Salomão orando e o fogo desceu dos céus, a Bíblia fala assim, os sacerdotes não puderam entrar, então eles se prostraram e adoraram de onde eles estavam, lá na rua. E o povo que viu o fogo descer, todos se prostraram e adoraram o Senhor. Irmãos, a própria glória vai suscitar adoradores. A própria manifestação do Senhor, a Bíblia fala, toda a terra está cheia da glória de Deus. Os crentes cheios do Espírito, mas a terra cheia da glória. Porque Deus não vai encher crente da glória, Ele vai encher com o Espírito Santo. Mas a terra Ele vai encher com a sua glória. Nós vamos ver sinais, nós vamos ver maravilha, nós vamos ver a glória do Senhor se manifestando, nós vamos ver o poder do Senhor sacudindo, balançando, estremecendo, e todos vão dizer, eita Deus poderoso que esse povo serve. Esse Deus, Ele é Deus, Ele é Senhor. Só para encerrar, pastor, na hora que Samuel, o povo vem tudo jubiloso, ganhamos, triunfamos, ele pega uma pedra, ele levanta um monumento, ele aponta para o monumento, ele diz, Ebenezer. A palavra Ebenezer significa pedra de ajuda. Ele fez o povo se recordar, sabe do quê? Dos 34 mil.
Ele fez o povo se recordar da humilhação, da vergonha, da perda, da derrota. Ele disse: Ebenezer, até aqui nos ajudou o Senhor. Ou seja, sobre a sua desgraça, perca, a vergonha, a humilhação, agora o Senhor veio para ajudar. Agora o Senhor veio para restituir. O Senhor veio para devolver. E sabe o que ele diz ainda depois disso? Ele diz assim: Samuel tomou a pedra do monumento e diz: Ebenezer, até aqui nos ajudou o Senhor. E ele disse: e todas as cidades que os filisteus haviam tomado desde Ecrom até Gate foram devolvidas ao povo de Israel. Sabe por quê, irmãos? Eles tinham perdido pelejas, batalhas, e perderam cidades. Eles perderam ouro, perderam prata, os despojos ficaram tudo com os filisteus. Só que agora eles chegavam, sabe por quê? Quando chegava o povo de Deus assim, os filisteus falavam assim: foge, porque aí vem o Deus deles. E eles fugiam, deixavam a cidade inteira. Se ficar, morre. Então é melhor fugir. E eu vou liberar uma palavra aqui hoje, pastor. Tudo que foi levado desse lugar, o que foi levado da sua vida, vai ser restituído, vai ser devolvido, em nome de Jesus. Vai ser devolvido, vai trazer de volta. Foi levado? Foi, vai voltar. O Senhor vai trazer. Irmãos, vamos nos preparar para ver essa glória. Vai voltar na sua mão. Você perdeu alguma coisa? Está sofrendo alguma humilhação? Está sofrendo alguma vergonha? Você vai ver dupla honra na sua vida. O Senhor vai restituir isso na sua vida. Eu não estou falando que eu vou fazer, o pastor vai fazer. Eu estou dizendo: a glória do Senhor vai fazer isso na sua vida. Aleluia. Mas nós precisamos ir para Mispa. Porque Mispa é torre de vigia. Nós precisamos, irmãos, deixar as coisas, porque nós vivemos nesse mundo. O povo viveu no Egito, aprendeu a mania do Egito. Sabe por que Deus deu a lei? Porque a lei é justamente o oposto do que o povo do Egito vivia. Então a lei foi justamente para marcar o povo, dizer assim: ó, eles vivem assim, mas vocês vão viver dessa maneira. Então o Senhor quer marcar a sua vida. Eu serei o vosso povo e vós sereis o meu contrário. Eu serei o seu Deus e vós sereis o meu povo. Deus quer ser o seu Deus. Eu sou o teu Deus, que te tomo pela tua mão direita e te digo: não temas. Irmãos, nós precisamos de ter esse Deus. Nós precisamos, irmãos, está no tempo de nós. Não adianta a gente lutar com a nossa força. Não adianta nós lutarmos com a nossa força. Só uma coisa que me aconteceu um dia, muitos anos atrás. Levantou uma legião de demônios numa pessoa. E ele começou a rir, dava gargalhadas. E ele veio vindo na minha direção. Ele disse assim: você não tem ideia de quantas pessoas, enquanto nós estamos aqui. Porque se você soubesse, você já tinha saído correndo por aquela porta. Eu disse: você disse uma verdade. Eu não sei quantos vocês estão, mas você vem vindo na minha direção, não vem? Eu vou dar uma chance para você. Pede ajuda. Pede para que os seus amigos venham o resto. Se puder, vem o inferno inteiro. Por quê? Porque não é comigo que você vai lutar. É com o meu Senhor. E vamos ver quem que vai sair correndo pela porta. Quem você acha que se correu? Passado uns dias, aquela legião voltou. Aí onde o pastor está aqui. Levantou e começou a olhar para mim e dar risada. Nós tínhamos acabado de participar da Santa Ceia. Ele veio à minha direção e disse assim: agora eu estou fortalecido, porque eu ganhei um coração espetado num punhal.
Agora você não pode ir comigo, porque eu comi carne lá no cemitério. E eu olhei para ele e eu falei assim: não, você está enganado. Você comeu carniça. Por quê? Porque quem comeu carne fui eu. Porque o Senhor disse, apontei para a mesa, disse, porque o Senhor disse: a minha carne é verdadeira comida e o meu sangue é verdadeira bebida. A legião caiu por terra e teve que ir embora. Irmãos, não é nós, mas é Ele. Não é a sua força, mas é a dele. Tem momentos que não é nem a nossa unção, mas é a glória direta do Senhor. E Deus quer fazer isso nessa igreja. E Deus quer fazer isso no meio desse povo. Deus quer fazer isso no meio desse lugar, irmãos. Quão terrível é este lugar e não é outro senão a casa do Deus vivo, porque a porta do céu está nesse lugar. Amém? Você tem ideia do que Deus quer fazer aqui hoje? Uma vez eu fui pregar numa igreja tem muito tempo. E era 9:30 da noite, eu estava orando, pastor. E Deus me mandou dizer uma palavra. Eu disse assim: o Senhor está dizendo aqui que tem uma pessoa que faz muito tempo que está desempregada. Mas o Senhor está dizendo para você que ainda hoje você vai estar empregado. Quase o pastor teve um ataque. O pastor deu um susto. Dias depois o pastor me procurou e disse assim: pastor, você falou um negócio estranho lá, hein? Eu falei: estranho? O que eu falei? Ele falou: você diz assim, ainda hoje vai estar empregado. Eu falei: pastor, 9:30 da noite vai estar empregado hoje. Então, eu fiquei assustado com aquilo. Vai empregar hoje. Eu falei: mas tinha um irmão na igreja que estava há muito tempo que estava desempregado. Ele disse: ele foi para a casa dele, 11:30 ele deitou na cama para dormir, parou um carro, desceu, apertou a campainha e ele foi atender. E o Senhor disse: desculpa eu estar batendo na sua casa essa hora. Um dia o senhor esteve na minha empresa e levou um currículo. Eu vou fazer uma pergunta: o senhor está trabalhando? Ele falou: não, ainda estou desempregado. Ele falou: o senhor pode começar amanhã às 7 horas da manhã? Aí ele falou assim: posso? Ele disse: só que eu preciso pedir perdão para o senhor, porque eu poderia ter vindo amanhã cedo, mas se eu não viesse agora eu não ia dormir essa noite, porque eu estava incomodado, eu estava angustiado, eu tinha que vir agora. E o homem disse: não tem nada não, você pode me incomodar quando você quiser, porque quem está trazendo você aqui é o meu Deus, para cumprir a sua palavra, para fazer cumprir a sua palavra. Aí o pastor falou: eu estou impactado, porque olha o que Deus faz. E Deus faz, irmãos. Imagina o que Deus quer fazer aqui hoje. Ebenezer significa, sabe o quê? Olhe agora para a sua dor, para o seu espinho, para a sua lágrima, para a sua tristeza, para a sua vergonha. E a palavra profética é: até aqui o Senhor nos ajudou. Por quê? Porque o Senhor vai restituir, vai trazer de volta o que foi levado. O Senhor vai honrar, o Senhor vai manifestar a glória dele. O Senhor vai descer neste lugar hoje e vai manifestar o poder dele na sua vida. Por favor, fique em pé. Vamos orar ao Senhor. Feche os seus olhos. Irmão, se você tem um concerto para fazer com o Senhor hoje, e você quiser vir aqui à frente, pode vir. Se você quiser, aí alguém vai saber que eu estou desconcertado. Irmão, você sabe o que é concerto? Concerto não significa que você está em pecado, que você está em erro, mas significa que Deus te chama para algo maior. De vez em quando Deus me chama para uma aliança. Vem cá, eu tenho algo maior para você. Sai daí de baixo. A palavra de Deus fala assim: eu não te coloquei por cauda, te coloquei por cabeça. Você fala assim: mas a palavra não cumpriu na minha vida, porque eu estou na cauda. Então está na hora de você sair da cauda, porque o Senhor já estabeleceu você na cabeça. Irmãos, só um minuto. Esse final de ano
Deus me fez uma retrospectiva da minha vida. Sabe essa retrospectiva que você assiste na televisão? Passar o que aconteceu no ano inteiro. E eu estava orando, Deus fez uma retrospectiva de 5 anos da minha vida. E nesses 5 anos, quando acabou a retrospectiva, eu fiquei até com vergonha de pedir alguma coisa para Deus. Porque eu descobri que de tudo que Deus me deu, eu ainda não estou usando nem 10% do que Ele já me deu. Em todas as áreas. Deus já te deu coisas que está na sua mão e você ainda vai usar porque já é seu. Já foi liberado. Feche os seus olhos. Se você quer algo maior, você quer ver a glória de Deus, você quer um conserto, uma aliança, fala assim: agora não é mais minha força, agora é o Senhor que vai por mim. Vem aqui à frente. Deus será o teu Deus, aonde você for. Anos. Deus está suscitando um ministério aqui hoje. Deus quer te levantar para você ganhar almas. Irmãos, nós temos pastores na África que não tem Bíblia. Feche os seus olhos. Nós temos uma igreja que aliou a nós ontem, em Amatanda. E o pastor veio e nós já compramos tantas Bíblias numa livraria que o nosso pastor foi lá comprar mais Bíblia. E o dono da livraria diz: eu vou dar caixas de folheto, porque vocês compram muita Bíblia aqui para distribuir. E ele levou as caixas de folheto. E esse pastor chegou e ele deu uma porção grande de folheto. E o pastor saiu chorando, dizendo assim: nós nunca tivemos tanto, nunca chegou tanta coisa na nossa mão. Irmãos, tem evangelistas sem Bíblia, pastor sem Bíblia, mas estão pregando o Evangelho, estão salvando vidas. Deus quer mostrar a glória dele na sua vida hoje. Deus quer te usar, Deus quer te levantar. Ah, meu Deus. Feche os seus olhos. Você está na presença do Senhor. Há uma unção tão poderosa e a glória do Senhor está descendo nesse lugar. Meu Deus, nós podemos dizer hoje: Ebenezer, lugar de vergonha, lugar que hoje todos queriam esquecer que isso um dia existiu, que um dia aconteceu. Foi humilhação, foi vergonha, foi dor, foi sofrimento, foi trauma, foi choro. Oh, Pai, Deus está curando pessoas aqui hoje. Deus está curando pessoas aqui hoje. Deus está curando enfermidade física e espiritual, mas também enfermidade emocional. Traumas da sua infância, humilhação que você passou, a vergonha que você passou, a dor que você passou, o sofrimento que você passou. E eu quero dizer para você: se hoje você tem marcas, é porque você tem cicatriz, é porque você superou, é porque você venceu, é porque você sobreviveu a tudo isso. E você é vencedor e é vencedora. Meu Deus, meu Deus, abraça essas vidas agora, Senhor. Abraça. Oh Deus, vem, Senhor, manifesta o teu poder, Senhor. Que não seja, Senhor, nada humano, mas que seja tudo dos céus aqui nessa noite, Pai. Que os céus desça, que os céus desça nesse lugar e a tua glória se manifeste, Senhor. Oh Deus, vem, Senhor, vem tocar, vem, Senhor. Obrigado, Senhor, por esta noite. Obrigado por essas vidas. Obrigado, Senhor, por essa igreja, por esse ministério. Usa, Senhor, os pastores dessa igreja, Senhor. Meu Deus, traz uma unção forte de unidade. Levanta, Senhor, vidas, oh meu Deus, capacitadas e aliançadas com o Senhor.
Homens e mulheres que vão clamar e os céus vão abrir e vai descer fogo dos céus. A unção do Espírito venha sobre. Oh, aleluia. Meu Deus. Glória a Deus. Aleluia. Pessoas que têm dores no braço, nas pernas. Você não consegue erguer o seu braço. A perna está endurecida. Coluna. Você que sente alergia, falta de ar. Bronquite. Você que sofre de doenças físicas, espirituais, emocionais, psíquicas. O Senhor está te alcançando. A unção, o poder e a glória do Senhor está te cercando. E as maravilhas do Senhor estão acontecendo hoje. Oh Espírito Santo, esse lugar é teu. Aleluia. Bendito é o nome do Senhor. Bendito é o nome.